Tem dia que o sol na Bahia é tão forte que o asfalto vira espelho. Você olha para frente e o tapetão te devolve o céu. Te engana, te faz ver coisa onde não tem nada. Eu já vi de tudo nesse cristal, meu amigo. Mas naquele 14 de setembro, por volta das 2h30 da tarde, na BR-116, a estrada me mostrou algo que quebrou o homem que eu achava que era. Meu Scania 113, o trovão azul, roncava baixo, com aquele barulho que para mim é música. O ar-condicionado tinha entregado os pontos a uns 200 quilômetros e o suor escorria pela minha testa, salgando a boca. Na boleia, o cheiro era o de sempre, diesel, poeira e a saudade que nunca me abandona. No painel, a única foto que eu tinha coragem de carregar. Meu filho, Lucas. Um moleque de 16 anos, sorrindo, antes do mundo dele acabar numa curva de moto. Faz tempo isso, mas para mim foi ontem. A ferida nunca fecha. A última coisa que eu disse para ele, numa ligação de telefone chiada, foi a pior coisa que um pai pode dizer. Se vira, moleque, eu tô na estrada para botar comida em casa, não para bancar seus luxos. Ele queria dinheiro para moto, a mesma moto que levou ele de mim. Essa frase, ela não sai da minha cabeça. É o prego no meu caixão, o diesel que alimenta meu inferno particular. Desde então, meu coração virou pedra. Bondade para mim era convite para desgraça. E foi com esse coração de pedra que eu vi a tal miragem. Um homem parado no acostamento, num trecho desolado entre Milagres e Jequié. O calor fazia o ar tremer em volta dele. Roupa simples, pele queimada de sol, mas os olhos dele tinham uma paz que não era daquele lugar. Ele não fez sinal, não pediu carona, só levantou a mão vazia, num gesto mudo, antigo, um pedido de água. O Valdemar de antes teria passado direto, xingando baixo. A estrada tá cheia de armadilha. Mas alguma coisa naquele olhar me fez fincar o pé ao freio. O trovão azul chiou, reclamou, mas parou, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Desci da cabine, o sol queimando minha nuca. Peguei minha última garrafa d'água, tirada do isopor, ainda suando de tão gelada. Estendi para ele. Ele pegou, bebeu devagar, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando acabou, ele me olhou fundo nos olhos. Um sorriso pequeno, sereno apareceu no rosto dele. A sede da alma é a que mais castiga, meu filho. A sua está prestes a ser saciada. Eu pisquei, zonzo com o calor, com aquelas palavras que não faziam sentido. Foi um segundo, um piscar de olhos. Quando abri de novo, ele não estava mais lá. Não tinha pegada, não tinha poeira se assentando, nada. O silêncio do sertão era tão pesado que chegava a doer no ouvido. Meu Deus, o que é que foi aquilo? Voltei para a cabine tremendo, o coração batendo desgovernado no peito. E foi aí que eu vi. Em cima do banco do carona, onde não tinha nada antes, estava um tercinho de madeira. Simples, rudimentar, feito de um galho qualquer, mal lixado, amarrado com linha de pesca. O ar sumiu dos meus pulmões. O mundo parou de girar. Era o terço do meu Lucas, o mesmo que ele fez para mim umas semanas antes de morrer e que eu perdi numa descarga há anos. Eu sabia, com cada fibra do meu corpo cansado, que aquilo não tinha sido um encontro qualquer. Tinha sido um chamado, um sinal, e eu não podia mais ignorar. Com aquele terço de madeira na mão, áspero, mal acabado, eu sentia o cheiro do meu filho. Parece loucura, eu sei, mas era o cheiro de mato e de cola que ele usava nas coisinhas que inventava. Eu dirigi uns 20 quilômetros sem nem pensar, o coração na boca, o motor do trovão azul parecendo o meu próprio peito, roncando desgovernado. Precisei parar. O primeiro posto que apareceu na frente do cristal, eu entrei com tudo, freando perto da bomba de diesel. O calor era tanto que o cheiro de pão de queijo velho e de café requentado da lojinha me acertou em cheio quando abri a porta. Foi ali que eu vi as duas. Uma mulher, seus 40 e poucos anos, e uma menina, que não devia ter mais de 10. A menina se agarrava na saia da mãe com uma força que só o medo dá. A mulher falava num telefone público, a voz era um sussurro de choro, um fio de desespero. E eu vi. Mesmo de longe, eu vi a marca roxa no braço dela, um borrão feio que ela tentava esconder com a mão.
A primeira voz na minha cabeça, a voz do Valdemar calejado, gritou: "Vira as costas, rapaz, não é da sua conta. A estrada ensina a não se meter onde não é chamado." E eu quase obedeci. Dei de ombros, fui andando para pegar meu café, resmungando que o mundo estava cheio de problema e eu já tinha os meus. Mas e se eu tinha sido chamado? Apertei o terço no bolso, a madeira pontuda fincou na palma da minha mão. O rosto daquele homem no acostamento, a paz nos olhos dele, a frase que ele me disse: "A sede da alma é a que mais castiga." A minha alma, parceiro, era um deserto. E ali, debaixo daquele sol desgraçado, eu vi um pedido de água que não era para a boca, era para a vida. Naqueles olhos assustados da menina, eu não vi uma estranha, eu vi meu Lucas, vi a chance que eu não tive, o socorro que eu não dei. Deus estava testando o coração de pedra que eu deixei crescer no meu peito. E pela primeira vez, em muito, muito tempo, eu senti ele rachar. Aquele pedaço de madeira no meu bolso não era mais só uma lembrança. Era o peso de uma promessa. Era um volante que o céu me entregava, me mandando mudar a rota. E eu, que nunca mais tinha escutado ninguém, decidi obedecer. Tem dia que o sol na Bahia é tão forte que o asfalto vira espelho. Você olha para frente e o tapetão te devolve o céu, te engana, te faz ver coisa onde não tem nada. Eu sou Valdemar, 52 anos de vida e uns 30 de poeira. Já vi de tudo nesse cristal, meu amigo. Mas naquele 14 de setembro, por volta das 2:30 da tarde, na BR-116, a estrada me mostrou algo que quebrou o homem que eu achava que era. Meu Scania 113, o trovão azul, roncava baixo, com aquele barulho que para mim é música de ninar. O ar-condicionado tinha entregado os pontos a uns 200 quilômetros, e o suor escorria pela minha testa, salgando a boca. Na boleia, o cheiro era o de sempre: diesel, poeira e a saudade que nunca me abandona, que tem o cheiro do meu filho. No painel, a única foto que eu tinha coragem de carregar, já amarelada pelo tempo. Meu menino, Lucas, um moleque de 16 anos, sorrindo, antes do mundo dele acabar numa curva de moto. Faz tempo isso, mas para mim foi ontem. A ferida nunca fecha. A última coisa que eu disse para ele, numa ligação de telefone chiada, foi a pior coisa que um pai pode dizer: "Se vira, moleque, eu tô na estrada para botar comida em casa, não para bancar seus luxos." Ele queria dinheiro para moto, a mesma moto que levou ele de mim. Essa frase, ela não sai da minha cabeça. É o prego no meu caixão, o diesel que alimenta meu inferno particular. Desde aquele dia, meu coração virou pedra. Bondade para mim era convite para desgraça, fraqueza que a estrada não perdoa. Eu dirijo para fugir, mas cada quilômetro que o trovão azul devora só me afunda mais nessa lembrança. E foi com esse coração de pedra que eu vi a tal miragem, tomando forma no calor que tremia na frente do meu para-brisa. Um homem, parado no acostamento, num trecho desolado, entre Milagres e Jequié. Roupa simples, pele queimada de sol, mas os olhos dele tinham uma paz que não era daquele lugar. Ele não fez sinal, não pediu carona. Só levantou a mão vazia, num gesto mudo, antigo, um pedido de água. Andar na direção daquele telefone público foi a coisa mais difícil que eu fiz em 10 anos. Cada passo pesava uma tonelada. A voz na minha cabeça, aquela companheira de estrada amarga e calejada, gritava que eu era um idiota, que aquilo era problema dos outros, que a vida já tinha me quebrado o suficiente para eu querer carregar o fardo de mais alguém. Mas a outra voz, uma voz nova, que tinha o cheiro de poeira e milagre, me empurrava para frente. O terço de madeira no meu bolso parecia queimar. Cheguei perto. O barulho do gancho do telefone batendo no lugar foi seco, final. A mulher se virou e me olhou com um olho de bicho acuado. A menina se escondeu mais ainda atrás dela, só uma nesga de olho assustado aparecendo. Eu levantei as mãos, sujas de graxa e de estrada, para mostrar que eu vinha em paz. Minha boca estava seca. A senhora me desculpe me meter. Minha voz saiu rouca, desacostumada a ser mansa. Mas eu não pude deixar de ver que a coisa não tá boa. Precisa de alguma ajuda? O medo dela era quase uma coisa física, dava para sentir no ar quente do posto. Ela negou com a cabeça, rápido demais. Não, obrigada, a gente tá bem, só esperando uma carona. A mentira era tão fina quanto folha de cebola. Ninguém espera carona num lugar daqueles, no meio do nada, com uma criança a tiracolo. Não daquele jeito.
Eu sabia que aquilo ia dar ruim se eu forçasse a barra, mas eu não podia virar as costas. Não depois do que tinha acontecido. Respirei fundo, o cheiro de diesel e pneu quente enchendo meus pulmões. Olhei bem nos olhos dela, tentando mostrar que ali não tinha maldade, só um velho quebrado. Olha, meu QRA é Valdemar, e eu não sou homem de mal não, senhora. Eu só acho que ninguém devia passar por um aperto desse sozinho. Meu caminhão tá ali, o azulão. Vou para Minas. Se for seu rumo, a boleia tem espaço. Ela hesitou. O olhar dela foi do meu rosto cansado pro trovão azul, parado como um gigante adormecido, e voltou para a filha. A menina, a Sofia, olhou para mim pela primeira vez, e naqueles olhos de criança eu vi o mesmo desamparo que eu carregava no peito. Foi um soco no estômago. Ele tá vindo atrás da gente. A mulher, a Helena, sussurrou. A voz era um fíapo. Ela não precisou dizer mais nada. A marca roxa no braço dela contava o resto da história. Meu coração de pedra se partiu em 1000 pedaços. Ali não era mais sobre um sinal, sobre um terço. Era sobre um pai que não protegia o filho, tendo a chance de proteger a filha de outra pessoa. Era Deus me dando o volante na mão e dizendo: agora, faz direito, Valdemar. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu disse, a voz firme pela primeira vez. Vocês vão entrar no meu bruto como se não quisessem nada. Vão direto para a cama lá atrás, na boleia. Eu cubro vocês com o meu cobertor. Para todo mundo que olhar, eu tô sozinho. E eu juro pela alma do meu filho que tá no céu que ninguém vai tocar em vocês enquanto eu estiver vivo. Ela olhou para a filha, depois para mim de novo. Um segundo que durou uma vida inteira. E então, com a cabeça, ela concordou. Aquele gesto simples foi como a chuva chegando no sertão depois de uma seca de anos. Quando o Scania roncou e eu saí devagar do pátio do posto, eu não olhei pelo retrovisor. Olhei para a foto do Lucas no painel. E pela primeira vez, eu não pedi perdão. Eu agradeci. A estrada, que tinha me tirado tudo, estava me dando uma chance. E eu ia agarrar com as 2 mãos, meu chapa, até o fim do tapetão. Com aquele terço de madeira na mão, áspero, mal acabado, eu senti o cheiro de meu filho. Parece loucura, eu sei, mas era o cheiro de mato e de cola que ele usava nas coisinhas que inventava. Eu dirigi uns 20 quilômetros sem nem pensar, o coração na boca, o motor do trovão azul parecendo o meu próprio peito, roncando desgovernado. Precisei parar. O primeiro posto que apareceu na frente do Cristal, eu entrei com tudo, freando perto da bomba de diesel. O calor era tanto que o cheiro de pão de queijo velho e de café requentado da lojinha me acertou em cheio quando abri a porta. Foi ali que eu vi as duas. Uma mulher, seus 40 e poucos anos, e uma menina, que não devia ter mais de 10. A menina se agarrava na saia da mãe com uma força que só o medo dá. A mulher falava num telefone público, a voz era um sussurro de choro, um fio de desespero. E eu vi. Mesmo de longe, eu vi a marca roxa no braço dela, um borrão feio que ela tentava esconder com a mão. A primeira voz na minha cabeça, a voz do Valdemar calejado, gritou: vira as costas, rapaz, não é da sua conta. A estrada ensina a não se meter onde não é chamado. E eu quase obedeci. Dei de ombros, fui andando para pegar meu café, resmungando que o mundo estava cheio de problema e eu já tinha os meus. Mas e se eu tinha sido chamado? Apertei o terço no bolso. A madeira pontuda fincou na palma da minha mão. O rosto daquele homem no acostamento, a paz nos olhos dele, a frase que ele me disse: a sede da alma é a que mais castiga. A minha alma, parceiro, era um deserto. E ali, debaixo daquele sol desgraçado, eu vi um pedido de água que não era para a boca, era para a vida. Naqueles olhos assustados da menina, eu não vi uma estranha, eu vi meu Lucas. Vi a chance que eu não tive, o socorro que eu não dei. Deus estava testando o coração de pedra que eu deixei crescer no meu peito. E pela primeira vez, em muito, muito tempo, eu senti ele rachar. Aquele pedaço de madeira no meu bolso não era mais só uma lembrança, era o peso de uma promessa. Era um volante que o céu me entregava, me mandando mudar a rota. E eu, que nunca mais tinha escutado ninguém, decidi obedecer. Andar na direção daquele telefone público foi a coisa mais difícil que eu fiz em 10 anos. Cada passo pesava uma tonelada. A voz na minha cabeça, aquela companheira de estrada amarga e calejada, gritava que eu era um idiota, que aquilo era problema dos outros, que a vida já tinha me quebrado o suficiente para eu querer carregar o fardo de mais alguém.
Mas a outra voz, uma voz nova, que tinha o cheiro de poeira em milagre, me empurrava para frente. O terço de madeira no meu bolso da calça parecia queimar. Cheguei perto. O barulho do gancho do telefone batendo no lugar foi seco, final. A mulher se virou e me olhou com olho de bicho acuado. A menina se escondeu mais ainda atrás dela, só uma nesga de olho assustado aparecendo. Eu levantei as mãos, sujas de graxa e de estrada, para mostrar que eu vim em paz. Minha boca estava seca. A senhora me desculpe me meter, minha voz saiu rouca, desacostumada a ser mansa. Mas eu não pude deixar de ver que a coisa não tá boa. Precisa de alguma ajuda? O medo dela era quase uma coisa física, dava para sentir no ar quente do posto. Ela negou com a cabeça, rápido demais. Não, obrigada. A gente tá bem, só esperando uma carona. A mentira era tão fina quanto folha de cebola. Ninguém espera carona num lugar daqueles, no meio do nada, com uma criança a tiracolo. Não daquele jeito. Eu sabia que aquilo ia dar ruim se eu forçasse a barra, mas eu não podia virar as costas, não depois do que tinha acontecido. Respirei fundo, o cheiro de diesel e pneu quente enchendo meus pulmões. Olhei bem nos olhos dela, tentando mostrar que ali não tinha maldade, só um velho quebrado. Olha, meu que errar é Valdemar, e eu não sou homem de mal não, senhora. Eu só acho que ninguém devia passar por um aperto desse sozinho. Meu caminhão tá ali, o azulão. Vou para Minas. Se for seu rumo, a boleia tem espaço. Ela hesitou. O olhar dela foi do meu rosto cansado pro trovão azul parado como um gigante adormecido e voltou para a filha. A menina, a Sofia, olhou para mim pela primeira vez, e naqueles olhos de criança eu vi o mesmo desamparo que eu carregava no peito. Foi um soco no estômago. Ele tá vindo atrás da gente, a mulher, a Helena, sussurrou. A voz era um fiapo. Ele não pode achar a gente. Ele tem gente em todo lugar. Ela não precisou dizer mais nada. A marca roxa no braço dela contava o resto da história. Meu coração de pedra se partiu em 1000 pedaços. Ali não era mais sobre um sinal, sobre um terço. Era sobre um pai que não protegeu o filho, tendo a chance de proteger a filha de outra pessoa. Era Deus me dando o volante na mão e dizendo, agora faz direito, Valdemar. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu disse, a voz firme pela primeira vez. Vocês vão entrar no meu bruto como se não quisessem nada, vão direto para a cama lá atrás na boleia. Eu cubro vocês com meu cobertor. Para todo mundo que olhar, eu tô sozinho. E eu juro pela alma do meu filho que tá no céu, que ninguém vai tocar em vocês enquanto eu estiver vivo. Ela olhou para a filha, depois para mim de novo. Um segundo que durou uma vida inteira. E então, com a cabeça, ela concordou. Aquele gesto simples foi como a chuva chegando no sertão depois de uma seca de anos. Quando o Scania roncou e eu saí devagar do pátio do posto, eu não olhei pelo retrovisor. Olhei para a foto do Lucas no painel. E pela primeira vez, eu não pedi perdão. Eu agradeci. A estrada, que tinha me tirado tudo, estava me dando uma chance. E eu ia agarrar com as 2 mãos meu chapa até o fim do tapetão. O trovão azul nunca pareceu tão pesado. Não era a carga de soja que estufava a lona, era o peso do silêncio dentro da cabine. Atrás da cortina que separava meu mundo da caminha, 2 vidas se encolhiam no escuro, Helena e a pequena Sofia. O ronco do Scania era a única coisa que quebrava a tensão. Um som que para mim sempre foi paz, mas que agora parecia um coração gigante e assustado batendo junto com o meu. Cada quilômetro vencido na BR-116 era uma pequena vitória, mas a estrada à frente parecia infinita, um tapetão preto cheio de armadilhas. Meu velho rádio PX, companheiro de tantas madrugadas, chiou no painel. Era minha única arma, minha rede de anjos da guarda com antenas. Girei o botão do canal, pigarreei para limpar a garganta. Alô, alô, QG da estrada, aqui é o Trovão Azul na escuta. Algum colega rodando sentido Minas pode me dar um panorama da pista? Câmbio. A resposta veio quase na hora, a voz de um gaúcho que eu conhecia só pelo apelido, Farroupilha. Positivo, Trovão Azul. A coisa tá esquisita perto de Vitória da Conquista. Tem uma blitz ali que não tem cara de ser da Federal, não. Tão parando tudo que é caminhão e olhando até a alma de motorista. Fica ligeiro aí, meu amigo. Câmbio final. Meu sangue gelou. Não era a polícia. Era ele, o tal Ricardo.
O homem da marca roxa no braço de Helena. Eu não era herói, meu chapa. Era só um velho fugindo de um fantasma. E agora estava fugindo de monstros de carne e osso. Olhei de relance para a foto do Lucas. O sorriso dele parecia me perguntar o que eu estava fazendo. E eu respondi em silêncio. Tô fazendo o que eu não fiz por você, meu filho. Tô ficando. Deus estava guiando o meu volante, eu tenho certeza. Porque nos 20 quilômetros antes da cidade, eu vi a placa. Uma plaquinha velha, quase engolida pelo mato, apontando para uma estradinha de terra. Fazenda Boa Esperança. Eu conhecia aquele atalho. Rodei por ali uma vez, há uns 15 anos, para fugir de um protesto que tinha fechado a rodovia. Era o caminho do inferno, cheio de buraco e poeira, mas era um caminho que não estava no mata de nenhum desgraçado da cidade grande. Pisei no freio. O trovão azul reclamou, mas obedeceu. Joguei o bruto para a direita e entrei na boca da estrada de chão. A poeira vermelha subiu como uma cortina, escondendo a gente do asfalto. O caminhão balançava tanto que parecia um barco na tempestade. Cada solavanco era um baque no meu peito, com medo de que elas estivessem se machucando lá atrás. Mas não tinha um pio, só o barulho do motor sofrendo, dos galhos arranhando a lataria do meu azulão. Foram quase 2 horas de pura agonia, com o sol se pondo e pintando o céu de um laranja que parecia fogo. Quando finalmente voltamos para o asfalto, já tínhamos passado uns bons 30 quilômetros do ponto da Talbits. Um suspiro de alívio escapou dos meus pulmões. Um alívio que durou pouco. A gente não escapa do destino, só adia o encontro com ele. O posto fiscal na divisa com Minas era inevitável, e eles estavam lá. Uma viatura sem identificação, parada de um jeito ameaçador, e 2 homens de cara amarrada. Um deles, com uma bota limpa demais para um estradeiro e um olhar que não era de polícia, veio na minha direção. Boa noite, documento do veículo e da carga. Entreguei os papéis com a mão tremendo por dentro, mas com o rosto feito de pedra por fora. Ele olhou tudo sem pressa. E então veio a facada. Vou precisar dar uma olhada na sua cabine. O mundo parou. Eu ouvi o sangue zumbindo nos meus ouvidos. Atrás daquela cortina, o medo devia ser tão grande que não tinha nem som. Eu olhei nos olhos dele e vi o mal. Algum problema, chefe? Perguntei, a voz mais calma que eu consegui forjar. Procedimento de rotina, ele respondeu, a mão já na maçaneta. Foi aí que o desespero me deu uma luz. Uma lembrança de um velho mecânico, o seu Afonso, lá de Pato Branco. Valdemar, esse motor Scania é um bicho forte, mas se você der uma bombada a mais na hora errada, ele afoga e cospe fumaça que nem um dragão. Num segundo, minha mão esquerda foi pro rádio, apertando o botão de falar sem dizer nada, um sinal de alerta mudo pro comboio que eu sabia que vinha uns quilômetros atrás. A direita girou a chave, desligando e ligando o motor numa fração de segundo. Pisei fundo no acelerador, 2, 3 vezes. O motor engasgou, protestou com um barulho feio e então aconteceu. Uma nuvem de fumaça preta, densa, oleosa, explodiu do escapamento, engolindo a lateral do caminhão, o homem, o mundo. Droga, problema na bomba injetora, eu gritei, abrindo a porta e pulando para fora, tossindo. A confusão estava armada, o parceiro dele veio correndo. No meio da fumaça e dos meus gritos de vai explodir, eu ouvi o som mais bonito do mundo. A sinfonia de buzinas a ar de uns 5 ou 6 caminhões chegando com tudo, fechando a passagem, os motoristas descendo para ajudar o colega com problema. Era a irmandade da estrada. No meio do caos que eu mesmo criei, pulei de volta para a cabine, engatei a primeira e arranquei com tudo, deixando para trás a fumaça, os capangas e o medo. Quando olhei pelo retrovisor, vi o trovão azul, meu velho guerreiro, rasgando a noite como uma fortaleza. E lá dentro, escondidas no escuro, estavam a minha carga mais preciosa, a minha chance de perdão. A gente rodou a noite inteira. O medo era um passageiro a mais na cabine. Só fomos parar quando o dia já ameaçava clarear, num pátio de posto vazio, desses que ficam esquecidos numa curva de estrada em Minas. O trovão azul silenciou, e o único barulho era o do motor estalando enquanto esfriava e o dos grilos cantando lá fora. O céu, meu chapa, estava tão limpo que parecia um veludo preto cravejado de diamante.
um silêncio que pesava. Foi nesse silêncio que eu ouvi um chorinho baixo, abafado, que furou a cortina da boleia. Era Sofia, um pesadelo desses que assombram criança que já viu coisa demais. Meu primeiro instinto, o do Valdemar de antes, foi bufar, resmungar, que não tinha sossego. Mas aquele instinto morreu antes de nascer. Abri a cortina devagar. No escuro, eu só vi o contorno dela, encolhida, tremendo. Sentei na beiradinha da cama, a mola rangeu. A mão dela estava gelada. Ei, pequena, eu disse, a voz um cascalho. É só um sonho ruim, já passou. Comecei a falar das estrelas, uma história que meu pai me contava. Que cada uma era um farol de um anjo caminhoneiro, guiando a gente de volta para casa. Ela foi se acalmando, a respiração voltando ao normal. E no canto, sentada, Helena me olhava. Os olhos dela brilhavam na penumbra. Quando a menina dormiu de novo, Helena sussurrou, a voz embargada. Por que, Valdemar? Por que está fazendo isso por nós? É muito arriscado. A pergunta dela abriu uma porteira que estava fechada há 10 anos. A água da minha represa de dor começou a vazar. Tirei o terço de madeira do bolso. A luz fraca do painel mal iluminava ele. Eu tinha um filho, comecei, e a garganta fechou. Respirei fundo. O nome dele era Lucas, tinha 16 anos. E eu contei tudo. A briga pelo telefone, a moto, as últimas palavras que eu joguei na cara dele como se fossem pedras. Se vira, moleque. Essa frase, minha senhora, ela roda na minha cabeça mais que o motor do trovão azul. Ela me esmaga todo santo dia. As lágrimas que eu segurei por uma década desceram queimando meu rosto sujo de poeira. Eu não estava lá para proteger meu menino. Eu fechei meu coração, virei essa pedra que a senhora está vendo. E aí Deus me botou aquele homem na estrada, me devolveu o terço do meu filho. Eu não podia ignorar. Olhei para a cortina onde a Sofia dormia. Talvez Deus me botou no seu caminho para eu ter a chance de proteger a filha de outra pessoa. Naquele momento, naquela cabine que cheirava a diesel e a milagre, Helena esticou a mão e segurou a minha. A mão dela macia, em cima da minha, que era só calo e graxa. A gente não disse mais nada, não precisava. Duas almas quebradas, se amparando no meio do nada. E pela primeira vez, a ferida no meu peito não doeu. Ela só existiu. E eu soube que ia começar a cicatrizar. 2 anos, parece outra vida. O trovão azul está aqui, parado na grama, um gigante aposentado que vigia nosso sono. Vendi meu Scania, meu companheiro de uma vida, e com Helena comprei essa chácara e um caminhãozinho menor, um 3/4, que a gente usa para fazer frete aqui pela região. A gente tá junto, construindo uma coisa que eu achei que nunca mais ia ter. A Sofia, hoje com 12 anos, é a dona do terreiro. Corre para lá e para cá, feliz, sem medo. Às vezes, quando ela me abraça e me chama de Pai Val, eu tenho que virar o rosto para ela não ver o velho aqui chorando. Hoje mesmo, eu estava ensinando ela a engraxar as rodas do caminhãozinho novo, com uma paciência que eu nunca tive com o Lucas. E dói, mas é uma dor diferente, uma dor que cura. Helena apareceu na porta com 2 canecas de café, o cheiro se misturando com o da graxa. A gente trocou um olhar que dizia tudo. No retrovisor do caminhão novo, balançando de leve, tá o tercinho de madeira. Passei a vida achando que a estrada só me tirava as coisas. Mas foi nela, debaixo do sol mais quente da Bahia, que a vida me deu tudo de volta. Não se trata de milagre que apaga o passado, não, meu chapa. A cicatriz tá aqui. Se trata de segunda chance, que deixa a gente construir um futuro em cima dela. Às vezes, a gente só precisa parar e oferecer a última gota d'água, sem saber que é a nossa própria sede que está prestes a ter um fim. Fica com Deus, meu amigo, e que o tapetão seja sempre liso para você. Andar na direção daquele telefone público foi a coisa mais difícil que eu fiz em 10 anos. Cada passo pesava 1 tonelada. A voz na minha cabeça, aquela companheira de estrada amarga e calejada, gritava que eu era um idiota, que aquilo era problema dos outros, que a vida já tinha me quebrado o suficiente para eu querer carregar o fardo de mais alguém. Mas a outra voz, uma voz nova, que tinha o cheiro de poeira e milagre, me empurrava para frente. O terço de madeira no meu bolso da calça parecia queimar.
Cheguei perto. O barulho do gancho do telefone batendo no lugar foi seco, final. A mulher se virou e me olhou com um olho de bicho acuado. A menina se escondeu mais ainda atrás dela, só uma nesga de olho assustado aparecendo. Eu levantei as mãos, sujas de graxa e de estrada, para mostrar que eu vinha em paz. Minha boca estava seca. A senhora me desculpe me meter. Minha voz saiu rouca, desacostumada a ser mansa. Mas eu não pude deixar de ver que a coisa não tá boa. Precisa de alguma ajuda? O medo dela era quase uma coisa física, dava para sentir no ar quente do posto. Ela negou com a cabeça, rápido demais. Não, obrigada, a gente tá bem, só esperando uma carona. A mentira era tão fina quanto folha de cebola. Ninguém espera carona num lugar daqueles, no meio do nada, com uma criança a tiracolo. Não daquele jeito. Eu sabia que aquilo ia dar ruim se eu forçasse a barra, mas eu não podia virar as costas. Não depois do que tinha acontecido. Respirei fundo, o cheiro de diesel e pneu quente enchendo meus pulmões. Olhei bem nos olhos dela, tentando mostrar que ali não tinha maldade, só um velho quebrado. Olha, meu QRA é Valdemar, e eu não sou homem de mal não, senhora. Eu só acho que ninguém devia passar por um aperto desse sozinho. Meu caminhão tá ali, o azulão. Vou para Minas. Se for seu rumo, a boleia tem espaço. Ela hesitou. O olhar dela foi do meu rosto cansado pro trovão azul, parado como um gigante adormecido, e voltou para a filha. A menina, a Sofia, olhou para mim pela primeira vez. E naqueles olhos de criança, eu vi o mesmo desamparo que eu carregava no peito. Foi um soco no estômago. Ele tá vindo atrás da gente, a mulher, a Helena, sussurrou. A voz era um fiapo. Ele não pode achar a gente. Ele tem gente em todo lugar. Ela não precisou dizer mais nada. A marca roxa no braço dela contava o resto da história. Meu coração de pedra se partiu em 1000 pedaços. Ali não era mais sobre um sinal, sobre um terço. Era sobre um pai que não protegeu o filho, tendo a chance de proteger a filha de outra pessoa. Era Deus me dando o volante na mão e dizendo: agora faz direito, Valdemar. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu disse, a voz firme pela primeira vez. Vocês vão entrar no meu bruto como se não quisessem nada. Vão direto para a cama lá atrás, na boleia. Eu cubro vocês com meu cobertor. Para todo mundo que olhar, eu tô sozinho. E eu juro pela alma do meu filho, que tá no céu, que ninguém vai tocar em vocês enquanto eu estiver vivo. Ela olhou para a filha, depois para mim de novo. Um segundo que durou uma vida inteira. E então, com a cabeça, ela concordou. Aquele gesto simples foi como a chuva chegando no sertão depois de uma seca de anos. Quando o Scania roncou e eu saí devagar do pátio do posto, eu não olhei pelo retrovisor. Olhei para a foto do Lucas no painel. E pela primeira vez, eu não pedi perdão. Eu agradeci. A estrada que tinha me tirado tudo estava me dando uma chance. E eu ia agarrar com as 2 mãos, meu chapa, até o fim do tapetão. O trovão azul nunca pareceu tão pesado. Não era a carga de soja que estufava a lona. Era o peso do silêncio dentro da cabine. Atrás da cortina que separava meu mundo da caminha, 2 vidas se encolhiam no escuro. Helena e a pequena Sofia. O ronco do Scania era a única coisa que quebrava a atenção. Um som que para mim sempre foi paz, mas que agora parecia um coração gigante e assustado batendo junto com o meu. Cada quilômetro vencido na BR-116 era uma pequena vitória, mas a estrada à frente parecia infinita, um tapetão preto cheio de armadilhas. Meu velho rádio PX, companheiro de tantas madrugadas, chiou no painel. Era minha única arma, minha rede de anjos da guarda com antenas. Girei o botão do canal, pigarriei para limpar a garganta. Alô, alô? QG da estrada. Aqui é o Trovão Azul na escuta. Algum colega rodando sentido Minas pode me dar um panorama da pista? Câmbio? A resposta veio quase na hora. A voz de um gaúcho que eu conhecia só pelo apelido, Farroupilha. Positivo, Trovão Azul. A coisa tá esquisita perto de Vitória da Conquista. Tem uma blitz ali que não tem cara de ser da Federal, não. Estão parando tudo que é caminhão e olhando até a alma de motorista. Fica ligeiro aí, meu amigo. Câmbio final. Meu sangue gelou. Não era a polícia. Era ele, o tal do ex-marido, o homem da marca roxa no braço de Helena. Eu não era herói, meu chapa. Era só um velho fugindo de um fantasma. E agora estava fugindo de monstros de carne e osso.
Olhei de relance para a foto do Lucas. O sorriso dele parecia me perguntar o que eu estava fazendo, e eu respondi em silêncio. Tô fazendo o que eu não fiz por você, meu filho. Tô ficando. Deus estava guiando o meu volante, eu tenho certeza. Porque uns 20 quilômetros antes da cidade, eu vi a placa. Uma plaquinha velha, quase engolida pelo mato, apontando para uma estradinha de terra. Fazenda Boa Esperança. Eu conhecia aquele atalho. Rodei por ali uma vez, há uns 15 anos, para fugir de um protesto que tinha fechado a rodovia. Era o caminho do inferno, cheio de buraco e poeira, mas era um caminho que não estava no mapa de nenhum desgraçado da cidade grande. Pisei no freio. O trovão azul reclamou, mas obedeceu. Joguei o bruto para a direita e entrei na boca da estrada de chão. A poeira vermelha subiu como uma cortina, escondendo a gente do asfalto. O caminhão balançava tanto que parecia um barco na tempestade. Cada solavanco era um baque no meu peito, com medo de que elas estivessem se machucando lá atrás. Mas não tinha um pio. Só o barulho do motor sofrendo, dos galhos arranhando a lataria do meu azulão. Foram quase 2 horas de pura angústia, com o sol se pondo e pintando o céu de um laranja que parecia fogo. Quando finalmente voltamos para o asfalto, já tínhamos passado uns bons 30 quilômetros do posto da Taublitz. Um suspiro de alívio escapou dos meus pulmões. Um alívio que durou pouco. A gente não escapa do destino, só adia o encontro com ele. O posto fiscal na divisa com Minas era inevitável, e eles estavam lá. Uma caminhonete sem identificação, parada de um jeito ameaçador, e 2 homens de cara amarrada. Um deles, com uma bota limpa demais para um estradeiro e um olhar que não era de polícia, veio na minha direção. Boa noite. Documento do veículo e da carga. Entreguei os papéis com a mão tremendo por dentro, mas com o rosto feito de pedra por fora. Ele olhou tudo, sem pressa, e então veio a facada. Vou precisar dar uma olhada na sua cabine. O mundo parou. Eu ouvi o sangue zumbindo nos meus ouvidos. Atrás daquela cortina, o medo devia ser tão grande que não tinha nem som. Eu olhei nos olhos dele e vi o mal. Algum problema, chefe? Perguntei, a voz mais calma que eu consegui forjar. Procedimento de rotina, ele respondeu, a mão já na maçaneta. Foi aí que o desespero me deu uma luz. Uma lembrança de um velho mecânico, o seu Afonso, lá de Pato Branco. Valdemar, esse motor Scania é um bicho forte, mas se você der uma bombada a mais na hora errada, ele afoga e cospe fumaça que nem um dragão. Num segundo, minha mão esquerda foi para o rádio, apertando o botão de falar sem dizer nada. Um sinal de alerta mudo para o comboio que eu sabia que vinha uns quilômetros atrás. A direita girou a chave, desligando e ligando o motor numa fração de segundo. Pisei fundo no acelerador, 2, 3 vezes. O motor engasgou, protestou com um barulho feio, e então aconteceu. Uma nuvem de fumaça preta, densa, oleosa, explodiu do escapamento, engolindo a lateral do caminhão, o homem, o mundo. Droga, problema na bomba injetora, eu gritei, abrindo a porta e pulando para fora, tossindo. A confusão estava armada. O parceiro dele veio correndo. No meio da fumaça e dos meus gritos de "vai explodir", eu ouvi o som mais bonito do mundo. A sinfonia de buzinas a ar de uns 5 ou 6 caminhões chegando com tudo, fechando a passagem, os motoristas descendo para ajudar o colega com problema. Era a irmandade da estrada. No meio do caos que eu mesmo criei, pulei de volta para a cabine, engatei a primeira e arranquei com tudo, deixando para trás a fumaça, os capangas e o medo. Quando olhei pelo retrovisor, vi o trovão azul, meu velho guerreiro, rasgando a noite como uma fortaleza. E lá dentro, escondidas no escuro, estavam a minha carga mais preciosa, a minha chance de perdão. A gente rodou a noite inteira. O medo era um passageiro a mais na cabine. Só fomos parar quando o dia já ameaçava clarear, num pátio de posto vazio, desses que ficam esquecidos numa curva de estrada em Minas. O trovão azul silenciou, e o único barulho era o do motor estalando enquanto esfriava e o dos grilos cantando lá fora. O céu, meu chapa, estava tão limpo que parecia um veludo preto cravejado de diamante. Um silêncio que pesava. Foi nesse silêncio que eu ouvi um chorinho baixo, abafado, que furou a cortina da boleia.
Era a Sofia. Um pesadelo, desses que assombram criança que já viu coisa demais. Meu primeiro instinto, o do Valdemar de antes, foi bufar, resmungar que não tinha sossego. Mas aquele instinto morreu antes de nascer. Abri a cortina devagar. No escuro, eu só via o contorno dela, encolhida, tremendo. Sentei na beiradinha da cama. A mola rangeu. A mão dela estava gelada. Ei, pequena, eu disse, a voz um cascalho. É só um sonho ruim, já passou. Comecei a falar das estrelas, uma história que meu pai me contava, que cada uma era um farol de um anjo caminhoneiro, guiando a gente de volta para casa. Ela foi se acalmando, a respiração voltando ao normal. E no canto, sentada, Helena me olhava. Os olhos dela brilhavam na penumbra. Quando a menina dormiu de novo, Helena sussurrou, a voz embargada. Por que, Valdemar? Por que está fazendo isso por nós? É muito arriscado. A pergunta dela abriu uma porteira que estava fechada há 10 anos. A água da minha represa de dor começou a vazar. Tirei o terço de madeira do bolso. A luz fraca do painel mal iluminava ele. Eu tinha um filho, comecei, e a garganta fechou. Respirei fundo. O nome dele era Lucas. Tinha 16 anos. E eu contei tudo. A briga pelo telefone, a moto, as últimas palavras que eu joguei na cara dele como se fossem pedras. Se vira, moleque. Essa frase, minha senhora, ela roda na minha cabeça mais que o motor do trovão azul. Ela me esmaga todo santo dia. As lágrimas que eu segurei por uma década desceram queimando meu rosto sujo de poeira. Eu não estava lá para proteger meu menino. Eu fechei meu coração, virei essa pedra que a senhora está vendo. E aí, Deus me botou aquele homem na estrada. Me devolveu o terço do meu filho. Olhei para a cortina onde a Sofia dormia. Talvez Deus me botou no seu caminho para eu ter a chance de proteger a filha de outra pessoa. Naquele momento, naquela cabine que cheirava a diesel e a milagre, Helena esticou a mão e segurou a minha. A mão dela macia, em cima da minha, que era só calo e graxa. A gente não disse mais nada, não precisava. Duas almas quebradas, se amparando no meio do nada. E pela primeira vez, a ferida no meu peito não doeu. Ela só existiu. E eu soube que ia começar a cicatrizar. 2 anos, parece outra vida. O trovão azul está aqui, parado na grama, um gigante aposentado que vigia nosso sono. Vendi meu Scania, meu companheiro de uma vida, e com a Helena comprei essa chácara e um caminhãozinho menor, um 3/4, que a gente usa para fazer frete aqui pela região. A gente tá junto, construindo uma coisa que eu achei que nunca mais ia ter. A Sofia, hoje com 12 anos, é a dona do terreiro. Corre para lá e para cá, feliz, sem medo. Às vezes, quando ela me abraça e me chama de pai Val, eu tenho que virar o rosto para ela não ver o velho aqui chorando. Hoje mesmo, eu estava ensinando ela a engraxar as rodas do caminhãozinho novo. Com uma paciência que eu nunca tive com o Lucas. E dói. Mas é uma dor diferente, uma dor que cura. Helena apareceu na porta com 2 canecas de café, o cheiro se misturando com o da graxa. A gente trocou um olhar que dizia tudo. No retrovisor do caminhão novo, balançando de leve, tá o tercinho de madeira. Passei a vida achando que a estrada só me tirava as coisas, mas foi nela, debaixo do sol mais quente da Bahia, que a vida me deu tudo de volta. Não se trata de milagre que apaga o passado não, meu chapa. A cicatriz está aqui. Se trata de segunda chance, que deixa a gente construir um futuro em cima dela. Às vezes, a gente só precisa parar e oferecer a última gota d'água, sem saber que é a nossa própria sede que está prestes a ter um fim. Fica com Deus, meu amigo, e que o tapetão seja sempre liso para você. Andar na direção daquele telefone público foi a coisa mais difícil que eu fiz em 10 anos. Cada passo pesava 1 tonelada. A voz na minha cabeça, aquela companheira de estrada amarga e calejada, gritava que eu era um idiota, que aquilo era problema dos outros, que a vida já tinha me quebrado o suficiente para eu querer carregar o fardo de mais alguém. Mas a outra voz, uma voz nova, que tinha o cheiro de poeira e milagre, me empurrava para frente. O terço de madeira no meu bolso da calça parecia queimar.
Cheguei perto. O barulho do gancho do telefone batendo no lugar foi seco, final. A mulher se virou e me olhou com um olho de bicho acuado. A menina se escondeu mais ainda atrás dela, só uma nesga de olho assustado aparecendo. Eu levantei as mãos, sujas de graxa e de estrada, para mostrar que eu vinha em paz. Minha boca estava seca. A senhora me desculpe me meter, minha voz saiu rouca, desacostumada a ser mansa. Mas eu não pude deixar de ver que a coisa não tá boa. Precisa de alguma ajuda? O medo dela era quase uma coisa física, dava para sentir no ar quente do posto. Ela negou com a cabeça, rápido demais. Não, obrigada, a gente tá bem, só esperando uma carona. A mentira era tão fina quanto folha de cebola. Ninguém espera carona num lugar daqueles, no meio do nada, com uma criança a tiracolo. Não daquele jeito. Eu sabia que aquilo ia dar ruim se eu forçasse a barra, mas eu não podia virar as costas, não depois do que tinha acontecido. Respirei fundo, o cheiro de diesel e pneu quente enchendo meus pulmões. Olhei bem nos olhos dela, tentando mostrar que ali não tinha maldade, só um velho quebrado. Olha, meu QRA é Valdemar, e eu não sou homem de mal não, senhora. Eu só acho que ninguém devia passar por um aperto desse sozinho. Meu caminhão tá ali, o azulão. Vou para Minas. Se for seu rumo, a boleia tem espaço. Ela hesitou. O olhar dela foi do meu rosto cansado para o trovão azul, parado como um gigante adormecido, e voltou para a filha. A menina, a Sofia, olhou para mim pela primeira vez, e naqueles olhos de criança eu vi o mesmo desamparo que eu carregava no peito. Foi um soco no estômago. Ele tá vindo atrás da gente. A mulher, a Helena, sussurrou. A voz era um fiapo. Ele não pode achar a gente. Ele tem gente em todo lugar. Ela não precisou dizer mais nada. A marca roxa no braço dela contava o resto da história. Meu coração de pedra se partiu em 1000 pedaços. Ali não era mais sobre um sinal, sobre um terço. Era sobre um pai que não protegeu o filho, tendo a chance de proteger a filha de outra pessoa. Era Deus me dando o volante na mão e dizendo, agora faz direito, Valdemar. Então, eu disse, a voz firme pela primeira vez, vocês vão entrar no meu bruto como se não quisessem nada, vão direto para a cama lá atrás na boleia. Eu cubro vocês com meu cobertor. Para todo mundo que olhar, eu tô sozinho. E eu juro pela alma do meu filho, que tá no céu, que ninguém vai tocar em vocês enquanto eu estiver vivo. Ela olhou para a filha, depois para mim de novo. Um segundo que durou uma vida inteira. E então, com a cabeça, ela concordou. Aquele gesto simples foi como a chuva chegando no sertão depois de uma seca de anos. Quando o Scania roncou e eu saí devagar do pátio do posto, eu não olhei pelo retrovisor. Olhei para a foto do Lucas no painel. E pela primeira vez, eu não pedi perdão. Eu agradeci. A estrada, que tinha me tirado tudo, estava me dando uma chance. E eu ia agarrar com as 2 mãos, meu chapa, até o fim do tapetão. A gente rodou a noite inteira. O medo era um passageiro a mais na cabine. Só fomos parar quando o dia já ameaçava clarear, num pátio de posto vazio, desses que ficam esquecidos numa curva de estrada em Minas. O trovão azul silenciou, e o único barulho era o do motor estalando enquanto esfriava e o dos grilos cantando lá fora. O céu, meu chapa, estava tão limpo que parecia um veludo preto cravejado de diamante. Um silêncio que pesava. Foi nesse silêncio que eu ouvi. Um chorinho baixo, abafado, que furou a cortina da boleia. Era a Sofia. Um pesadelo, desses que assombram criança que já viu coisa demais. Meu primeiro instinto, o do Valdemar de antes, foi bufar, resmungar que não tinha sossego. Mas aquele instinto morreu antes de nascer. Abri a cortina devagar. No escuro, eu só vi o contorno dela, encolhida, tremendo. Sentei na beiradinha da cama, a mola rangeu. A mão dela estava gelada. Ei, pequena, eu disse, a voz um cascalho. É só um sonho ruim, já passou. Comecei a falar das estrelas, uma história que meu pai me contava. Que cada uma era um farol de um anjo caminhoneiro, guiando a gente de volta para casa. Ela foi se acalmando, a respiração voltando ao normal. E no canto, sentada, Helena me olhava. Os olhos dela brilhavam na penumbra. Quando a menina dormiu de novo, Helena sussurrou, a voz embargada. Por que, Valdemar? Por que tá fazendo isso por nós? É muito arriscado.
A pergunta dela abriu uma porteira que estava fechada há 10 anos. A água da minha represa de dor começou a vazar. Tirei o terço de madeira do bolso. A luz fraca do painel mal iluminava ele. Eu tinha um filho, comecei, e a garganta fechou. Respirei fundo. O nome dele era Lucas, tinha 16 anos. E eu contei tudo. A briga pelo telefone, a moto, as últimas palavras que eu joguei na cara dele como se fossem pedras. Se vira, moleque. Essa frase, minha senhora, ela roda na minha cabeça mais que o motor do trovão azul. Ela me esmaga todo santo dia. As lágrimas que eu segurei por uma década desceram queimando meu rosto sujo de poeira. Eu não estava lá para proteger meu menino. Eu fechei meu coração, virei essa pedra que a senhora está vendo. E aí Deus me botou aquele homem na estrada. Me devolveu o terço do meu filho. Eu não podia ignorar. Olhei para a cortina onde a Sofia dormia. Talvez Deus me botou no seu caminho para eu ter a chance de proteger a filha de outra pessoa. Naquele momento, naquela cabine que cheirava a diesel e a milagre, Helena esticou a mão e segurou a minha. A mão dela, macia, em cima da minha, que era só calo e graxa. A gente não disse mais nada, não precisava. Duas almas quebradas, se amparando no meio do nada. E pela primeira vez, a ferida no meu peito não doeu. Ela só existiu, e eu soube que ia começar a cicatrizar. A gente chegou no último ponto de parada antes do nosso destino final, um pátio gigante em Governador Valadares, conhecido como a Cidade dos Caminhoneiros. Era quase meia-noite, o ar estava mais fresco. Eu me sentia seguro ali, no meio dos meus. Deixei Helena e Sofia dormindo, trancadas na cabine, e fui tomar um café forte e lavar o rosto. O cansaço pesava nas minhas costas como a carga mais pesada que eu já levei. Foi quando eu saí da lanchonete que eu vi uma caminhonete preta, daquelas caras, com vidro escuro, entrando devagar no pátio. Meu sangue virou gelo, o coração deu um solavanco que doeu no peito. Era ele, o desgraçado do Ricardo. Ele tinha nos achado. Corri, minhas pernas velhas queimavam, o pátio enorme parecia não ter fim. Eu só vi o meu trovão azul, parado sob a luz amarela de um poste, parecendo tão vulnerável. Ele me viu. A caminhonete acelerou e cantou pneu no asfalto, parando de lado, me fechando, bloqueando meu caminho até a cabine. Ricardo desceu do carro e o capanga dele junto. O sorriso dele era a coisa mais feia que eu já tinha visto na vida. Acabou o passeio, caminhoneiro, ele disse, a voz cheia de ódio. Agora você vai me devolver o que é meu. Meu mundo era um túnel. Eu só ouvia a minha respiração ofegante e o sangue pulsando nos meus ouvidos. Eu olhei para a cabine do trovão azul. Eu podia imaginar o pavor delas lá dentro. O fantasma do meu filho gritou na minha cabeça. Não de novo, pai. Não falha de novo. Pela alma do meu Lucas, eu não ia falhar. Elas não são suas, eu disse, a voz firme, vinda de um lugar que eu não sabia que existia. O capanga deu um passo na minha direção. Eu sabia que não tinha chance na força. Minha única arma era minha casa, meu caminhão, minha gente. Num movimento rápido, eu me joguei para o lado, corri para a porta do trovão azul, pulei para dentro e bati a trava. A mão do desgraçado bateu no vidro 1 segundo depois. Liguei o motor. O ronco do Scania foi como um grito de guerra. Ricardo berrava lá fora. Você não vai sair daqui! Eu sabia que não ia. A caminhonete dele bloqueava a saída. Mas eu não precisava sair. Peguei o rádio PX. Minha mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar. Apertei o botão. Canal 5. Emergência no pátio. QRA Trovão Azul. Homem armado tentando invadir minha cabine. Minha família está aqui dentro. Socorro, companheiros! Socorro! O silêncio que se seguiu foi o segundo mais longo da minha vida. E então veio o som. Primeiro 1, depois 2, depois 10. O som de motores a diesel sendo ligados por todo o pátio. O barulho ensurdecedor de buzinas a ar cortando a noite. Faróis altos explodiram na escuridão, todos virados para nós. O mundo virou luz e barulho. Ricardo e o capanga dele pararam, desorientados.
De todos os lados, gigantes de aço começaram a se mover, lentamente, sem pressa, formando um círculo em volta da gente. Um Volvo, um Mercedes, outro Scania, fecharam a caminhonete dele. Eles estavam cercados por uma muralha de ferro e de fúria. As portas se abriram e os motoristas desceram. Homens grandes, calados, com o rosto marcado pela estrada. Ninguém disse uma palavra, não precisava. A arrogância sumiu do rosto do Ricardo. O que ficou foi o medo, um rato acuado. Pouco depois, as sirenes da Polícia Rodoviária Federal chegaram, chamadas por algum anjo anônimo do Canal 5. A justiça da estrada tinha dado lugar à justiça da lei. Quando levaram ele algemado, eu desliguei o motor. O silêncio voltou, pesado, cheio de alívio. Eu fiquei ali, parado, a testa colada no volante, tremendo. Abri a cortina da boleia. Helena e Sofia estavam abraçadas, chorando em silêncio. Abri a porta. O ar da noite nunca pareceu tão bom. Helena desceu primeiro e me abraçou com uma força que quase me quebrou. E então a Sofia pulou nos meus braços, o rostinho molhado enterrado no meu ombro. E ali, no meio daquele pátio, cercado por gigantes de aço e irmãos de estrada, eu chorei. Chorei pela dor, pelo medo, chorei pelo alívio, chorei pelo meu filho. Acabou, eu sussurrei, mais para mim do que para elas. Agora acabou de verdade. 2 anos, parece outra vida. O trovão azul está aqui, parado na grama, um gigante aposentado que vigia nosso sono. Vendi meu Scania, meu companheiro de uma vida, e com a Helena comprei essa chácara e um caminhãozinho menor, um 3/4, que a gente usa para fazer frete aqui pela região. A gente tá junto, construindo uma coisa que eu achei que nunca mais ia ter na vida. A Sofia, hoje com 12 anos, é a dona do terreiro. Corre para lá e para cá, feliz, sem medo nenhum nos olhos. Às vezes, quando ela me abraça apertado e me chama de Pai Val, eu tenho que virar o rosto para ela não ver o velho aqui chorando. Hoje mesmo, eu estava ensinando ela a engraxar as rodas do caminhãozinho novo, com uma paciência que eu nunca tive com o Lucas. E dói, mas é uma dor diferente, uma dor que cura. Helena apareceu na porta com 2 canecas de café, o cheiro se misturando com o da graxa. A gente trocou um olhar que dizia tudo, sem precisar de palavra nenhuma. No retrovisor do caminhão novo, balançando de leve com o vento, tá o tercinho de madeira. O começo de tudo. Passei a vida inteira achando que a estrada só me tirava as coisas. Me tirou a juventude, me tirou o sossego, me tirou o meu filho. Mas foi nela, debaixo do sol mais quente da Bahia, que a vida me deu tudo de volta. Não se trata de milagre que apaga o passado, não, meu amigo. A cicatriz está aqui. Se trata de segunda chance, que deixa a gente construir um futuro em cima dela. Às vezes, a gente só precisa parar e oferecer a última gota d'água, sem saber que é a nossa própria sede que está prestes a ter um fim. Fica com Deus, meu amigo, e que o tapetão seja sempre liso para você. A gente chegou no último ponto de parada antes do nosso destino final, um pátio gigante em Governador Valadares, conhecido como a Cidade dos Caminhoneiros. Era quase meia-noite, o ar estava mais fresco. Eu me sentia seguro ali, no meio dos meus. Deixei Helena e Sofia dormindo, trancadas na cabine, e fui tomar um café forte e lavar o rosto. O cansaço pesava nas minhas costas como a carga mais pesada que eu já levei. Foi quando eu saí da lanchonete que eu vi. Uma caminhonete preta, daquelas caras com vidro escuro, entrando devagar no pátio. Meu sangue virou gelo, o coração deu um solavanco que doeu no peito. Era ele, o desgraçado do Ricardo. Ele tinha nos achado. Corri, minhas pernas velhas queimavam, o pátio enorme parecia não ter fim. Eu só via o meu trovão azul, parado sob a luz amarela de um poste, parecendo tão vulnerável. Ele me viu. A caminhonete acelerou e cantou pneu no asfalto, parando de lado, me fechando, bloqueando meu caminho até a cabine. Ricardo desceu do carro e o capanga dele junto. O sorriso dele era a coisa mais feia que eu já tinha visto na vida. Acabou o passeio caminhoneiro.
ele disse, a voz cheia de ódio. Agora você vai me devolver o que é meu. Meu mundo era um túnel. Eu só ouvia minha respiração ofegante e o sangue pulsando nos meus ouvidos. Eu olhei para a cabine do trovão azul. Eu podia imaginar o pavor delas lá dentro. O fantasma do meu filho gritou na minha cabeça. Não de novo, pai. Não falha de novo. Num movimento rápido, eu me joguei para dentro do trovão azul e bati a trava. Peguei o rádio PX. Canal 5, emergência no pátio, QRA Trovão Azul. Homem armado tentando invadir minha cabine. Socorro, companheiros! O silêncio que se seguiu foi o segundo mais longo da minha vida. E então veio o som. Primeiro, 1, depois 2, depois 10. O som de motores a diesel sendo ligados por todo o pátio. O barulho ensurdecedor de buzinas a ar cortando a noite. Faróis altos explodiram na escuridão, todos virados para nós. Ricardo e o capanga dele pararam, cercados por uma muralha de ferro e de fúria. A arrogância sumiu do rosto dele. Pouco depois, as sirenes da polícia chegaram. A justiça da estrada tinha dado lugar à justiça da lei. 2 anos, parece outra vida. O trovão azul está aqui, parado na grama, um gigante aposentado que vigia nosso sono. Vendi meu Scania, meu companheiro de uma vida, e com a Helena comprei essa chácara e um caminhãozinho menor, um 3/4, que a gente usa para fazer frete aqui pela região. A gente tá junto, construindo uma coisa que eu achei que nunca mais ia ter na vida. A Sofia, hoje com 12 anos, é a dona do terreiro. Corre para lá e para cá, feliz, sem medo nenhum nos olhos. Às vezes, quando ela me abraça apertado e me chama de Pai Val, eu tenho que virar o rosto para ela não ver o velho aqui chorando. Hoje mesmo, eu estava encenando ela a engraxar as rodas do caminhãozinho novo, com uma paciência que eu nunca tive com o Lucas. E dói, meu chapa, dói fundo. Mas é uma dor diferente, uma dor que cura. Helena apareceu na porta da casinha com 2 canecas de café, o cheiro bom se misturando com o da graxa nas minhas mãos. A gente trocou um olhar que dizia tudo, sem precisar de palavra nenhuma. No retrovisor do caminhão novo, balançando de leve com o vento, tá o tercinho de madeira. O começo de tudo. Passei a vida inteira achando que a estrada só me tirava as coisas. Me tirou a juventude, me tirou o sossego, me tirou meu filho. Mas foi nela, debaixo do sol mais quente da Bahia, que a vida me deu tudo de volta. A cicatriz está aqui no peito e vai estar para sempre. Se trata de segunda chance, que deixa a gente construir um futuro em cima dela. Às vezes, a gente só precisa parar e oferecer a última gota d'água, sem saber que é a nossa própria sede que está prestes a ter um fim. Fica com Deus, meu amigo, e que o tapetão seja sempre liso para você. 14 de setembro, 2 anos depois. Pouso Alegre, Minas Gerais. Valdemar.